Muito obrigada, senador Capiberibe. Muito obrigada, senador Paim, a quem a Comissão de Anistia buscou para esse evento. Nós entendemos que não podíamos deixar passar em branco e, nesta conjuntura, que vemos a distorção dos apelos sendo clamado nas ruas. Mas peço licença a Vossas Excelências para dizer que eu não vim sozinha. Queria que o Senado soubesse quantos são os colegas, muitas vezes anônimos, da Comissão de Anistia, que estão presentes. Então, peço que levantem o braço. E não só são esses colegas, mas temos também o privilégio de estar acompanhado de alguns companheiros do Comitê de Assuntos de Consulta, que é o CASC, que eu estou vendo também, tem a Rosa, a Lípio. Quantos são os do Comitê do CASC que estão presentes? Não. Yara, não é? Aí a Lípio Freire está lá. Então, para dizer assim que é um imenso prazer nós estarmos aqui, e eu tenho uma satisfação também de ver tantos amigos presentes. Parece assim que de repente passou um filme na minha cabeça, né? Eu já trabalhei na Procuradoria da República, já estive, aliás, quando eu fui para o Ministério da Justiça, como conselheira da Comissão de Anistia, a convite do então ministro Márcio Tomás Bastos, eu tinha trabalhado no Acre com ele, na assistência do caso Chico Mendes, e eu fui permitido pelo senador, então, Cibá Aníbal, que me autorizou passar algumas horas do meu dia lá no Ministério da Justiça, contribuindo no Conselho da Comissão de Anistia. Nesse momento, a comissão era uma comissão muito menor, muito mais frágil. Éramos 11 conselheiros e um recurso diminuto disponível na República. Esses foram os primeiros dias do governo Lula. Hoje nós temos cerca de 75 mil processos, e destes já há, pelo menos apreciado, mais de 60 mil, ainda que esses 15 mil que nos faltem seja para nós um motivo de muita preocupação. São pessoas mais velhas, pessoas com muitas dificuldades, que enfrentam e aguardam o pedido de reparação, o atendimento da reparação do Estado. Mas lhes digo que há um esforço, há uma tentativa de uma resposta de reparação, e nos reportamos, ainda que a Lei 6683 de 79 seja o chão também do nosso trabalho, mas o que nos traz luz é a Constituição de 1988, buscada na rua, com muito suor. Lá no Rio Grande do Sul, senador Paim, eu lembro também, quando trabalhei lá com o Agostinho, a Constituinte na roça. Essa Constituição nós fomos retirar nas praças, nas ruas, nas fábricas, nas igrejas. Ela não caiu do céu. Ela foi buscada com muito empenho pela sociedade brasileira. E é a ela que nós nos reportamos na Comissão de Anistia. Eu entendo o dilema que enfrentam os familiares que se reportam à Lei 6683, mas não foi a Lei 6683 que nos autorizou expandir da forma que nós expandimos a política de reparação praticada pelo Estado brasileiro. Sou colega também da Eliana na busca dos desaparecidos do Araguaia, no GT formado na República, para que cumpramos as sentenças de condenação que o Brasil foi condenado tanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como aqui pela Justiça Federal. E, de fato, não é fácil. Nós ficamos com um sentimento, um pouco, quem diria, de inveja, quando nós assistimos os documentários e vemos o então presidente da República, Néstor Kirchner, determinar às Forças Armadas que retirem os quadros dos militares torturadores que deram o golpe de Estado na Argentina. Essa timidez que nos parece ter, ela fala pelos seus gestos. Os gestos falam muito.
muitos dos militares, como diz a professora Dulce, que ainda dizem que têm capacidade de ensinar aos mais jovens, foi porque foram formados na Escola das Américas e não teve revisão ainda da sua formação. Os jovens continuam à mercê deles para que eles lhes ensinem e não que nós, cidadãos, que nós, cidadãs, digamos que Estado de Direito nós queremos preservar, que Estado nós queremos zelar por ele. Ontem, eu estava com a minha colega Mariana, na UNB, fazendo também um debate, e uma senhora, que dito que ela tem 3 faculdades, inclusive uma de Direito, ela encontra, na atual Constituição Federal, a disposição que autoriza o impeachment da presidente. Eu disse, olha, eu não sei que faculdade que a senhora passou, porque a única que eu consigo entender que há possibilidade de intervenção em Estado é aquela que trata das violações de direitos humanos, e nenhuma mais. O que eu, quando criança, ainda assisti antes do golpe, era uma campanha do varre a corrupção, varre, vassourinha. Foi assim que o então presidente Jânio Quadros se elegeu. Então, de falar em corrupção hoje, que seria esse um dos motivos plausíveis para o impeachment, ele não encontra nenhuma previsão, nem legal, nem moral, porque nós sabemos que a corrupção vem de muito tempo. Corrupção são as atitudes que se repetem hoje ainda no meio dos cidadãos. Quando nós falamos em reparação na Comissão de Anistia, nós não estamos falando só da reparação econômica, nós estamos falando da reparação moral, aquela que muda a atitude das pessoas. E quantos servidores militares e civis se valem de outros servidores ainda como seus empregados em desvio de função? Quantas denúncias não nos chegam que há ainda no corpo militar militares que se valem daqueles subalternos para limpeza de casa, para serviços particulares? Isso é corrupção. Fazer a carteirada com quem o senhor está falando, sabe com quem está falando, isso é corrupção. E parece, Yara, que você tem razão de dizer onde nós erramos. Parece que não ficou dito o que é que estava no meio de uma sociedade que gera as suas instituições. Quem elege os senadores, os deputados, quem forma todas as instituições é a própria sociedade. Então, eu não consigo ver um congresso, nem uma instituição civil, militar, eclesial, que não seja fruto da própria sociedade. E acho que essa fica também como uma reparação possível que nós estamos sendo chamados no dia a dia. É a reforma política dita pela senadora Fátima e é também o que é que nós estamos ensinando nas academias, o que é que a escola continua ensinando, como é que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, como todos concorrem com o Ministério da Justiça para que nós façamos essa reparação. E fica difícil, de fato, para os familiares, quando o Estado brasileiro pede perdão, e aqui também tem vários anistiados, declarados anistiados, que o Estado brasileiro lhes pediu perdão, fica difícil diante de uma inconclusão desse pedido. Se eu lhes peço perdão pelos erros praticados ontem, mas eu não demonstro que hoje eu tenho uma atitude diferente daquela que eu tive ontem, como é que a sociedade pode acreditar em mim? Quando eu sei que tem não só um Amarildo desaparecido hoje, mas centenas deles, daqueles que nós conhecemos e daqueles que nós não conhecemos. Então, a comissão tenta trazer esse material junto no projeto de Marcas da Memória com seus filmes. Hoje nós temos prestigiado e com prêmios, inclusive ganho em Gramado, em outros setores, já temos com exibição internacional na Alemanha, Cuba, Portugal, vários países conhecem os nossos documentários, são mais de 20 filmes produzidos por Silvio Tendler e tantos outros, e é como nos lembra a Clara Scharf, né? A Clara nos diz isso, como que eu posso entender o passado, como posso entender o presente se eu não entender o passado?
o material, os livros, o material pedagógico que está à disposição, é nesse intuito, que nós nos ajudemos a nos formar. Formação não é algo que acontece na academia num determinado momento da vida e depois se estanca, mas ela continua acontecendo todos os dias. E vi agora, contava também isso ao senador Paim, acabei de chegar, cheguei ontem de El Salvador, onde teve uma guerra com os prejuízos mais nefastos que se pode imaginar, uma população, um estado do tamanho, eu suponho, de Sergipe, com 100 mil mortos. Então, não há uma família que conte a história sem dizer que tem um morto ou um torturado. E eu via num voluntário que estava trabalhando lá em El Salvador, que é da Argentina, uma camiseta escrita: Brasil, estamos de olho em você. Certamente assustou a juventude da América Latina ter visto jovens pedindo a volta da ditadura. Porque isso a Argentina não quer, isso o Chile não quer, isso o Uruguai não quer, e isso o Brasil não quer. Então, eu penso que a revisão da lei da anistia de 79 é uma grande possibilidade que o Brasil tem. Há um novo componente do Supremo Tribunal Federal, há uma composição distinta, há uma condenação da Corte Interamericana determinando a revisão da lei de anistia, há uma disposição de muitos procuradores da República que, mesmo perdendo as ações, continuam dando entrada, continuam oferecendo denúncias. Esta é uma atitude aguerrida que o Ministério Público Federal também tem tido e que nos possibilita, em breve, se Deus quiser, e aí pedindo pela Semana Santa, né, que haja essa modificação da lei de anistia no Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero, em nome de todos os conselheiros, a conselheira Marina, que também está aqui presente, em nome de todos os servidores do Ministério da Justiça que compõem a Comissão de Anistia, em nome da sua presidência, o meu muito obrigada.